Fala aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Caio mais uma vez. Vamos iniciar agora um novo módulo, que seria a aula 3 do nosso curso, né? Que trabalha com a parte de conversão ou transformação de unidades. Para você entender bem essa parte, você precisa ter entendido bem a parte da aula 2, da aula passada, que é de ordem de grandeza, notação científica e principalmente potências de 10. Aí você vai conseguir seguir tranquilo nesse curso aqui, beleza? Mas essa parte ela é extremamente importante não só para a física, como também para a matemática e muito para a química. Então você tem que entender isso daqui e pegar direitinho, senão lá na frente você vai sentir a dificuldade. Tudo bem? Então a gente trabalha com transformação de unidades. E quando a gente fala de transformação de unidades, uma coisa que vai aparecer para a gente antes de a gente tentar entender isso é a parte de medidas. Medidas, Caio? É, a parte de medidas. Então você realiza uma medição e com isso obtém o valor da medição, que é a medida, por exemplo, quando você compara grandezas. Então medir, na verdade, é comparar. É isso que eu quero que você entenda. Medir é comparar. Como assim, Caio? Medir é comparar. É o seguinte, imagina que você diz que uma coisa possui, por exemplo, 5 polegadas de comprimento. Sabe de onde que surgiu essa unidade polegada? Essa unidade ela surgiu lá na época dos tempos antigos, em que a gente tinha os reis. E aí uma polegada seria o comprimento equivalente ao tamanho do polegar do rei na monarquia. Ou seja, uma coisa medir 5 polegadas quer dizer que naquela coisa cabiam 5 vezes o polegar do rei. Então medir nada mais é do que comparar. Por exemplo, eu posso pegar como unidade base um quadradinho desses aqui. Então, se esse quadradinho é a minha unidade base, na hora que eu pego um objeto, pegar aqui um objeto quadrado, assim, não é quadrado, né? É retangular, eu preciso contar quantas vezes que nesse objeto cabe a minha unidade de medida. Então, aqui coube uma, vou arrastar, coube duas, vou arrastar de novo, coube três, vamos ver até quantas vai caber, vou arrastar de novo, coube 4, é para eles estarem alinhados bonitinho, tá? Coube 4, vou arrastar de novo, opa, coube 5, né? Vou deixar um pouquinho mais comprido aqui, só para dar 5 bonitinho. Cadê? Dá 5 bonitinho. Beleza. Então, o comprimento desse cara em azul é o quê? É 5 vezes uma unidade de medida. Então, esse comprimento aqui, eu posso dizer que vale 5U. Ou seja, no comprimento em azul, cabem 5 unidades de comprimentos pretos. E esse U que aparece bem aqui é o que eu chamo de unidade de medida. Pode ser quilômetro, pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser o que você quiser, mas é a tal da unidade de medida. Então, dizer que um objeto mede 5 vezes uma unidade de medida quer dizer que nesse objeto cabem 5 vezes aquela unidade de medida, que seria o nosso padrão. Então, isso daqui, a unidade de medida, é o padrão que a gente está tomando. E é claro que esse padrão ele pode variar. Eu posso pegar um objeto e medir ele em centímetros, ou então em metros, ou em decímetros, ou em milímetros. Eu posso fazer da maneira que eu achar melhor, entendeu? Então, medir significa comparar. A grande questão é que imagina só naquela época em que uma polegada era o tamanho do polegar do rei. Na hora que eu trocava o rei, eu também tinha que trocar quem? A polegada. Mesma coisa para os pés. Já ouviu? Tantos pés de distância? Era o tamanho do pé do rei. Na hora que eu trocava o rei, eu tinha que trocar a minha unidade de medida. E ficava uma bagunça só. Para consertar isso e definir uma padronização internacional, que todos os países pudessem usar na sua produção científica, criou-se o tal do Sistema Internacional de Unidades. Então, vou colocar assim, Sistema Internacional. O Sistema Internacional, ele nada mais é do que uma padronização das unidades que vão medir cada grandeza. Então, o Sistema Internacional é uma padronização. Caio, eu necessariamente preciso usar o Sistema Internacional? Não. Às vezes você pode usar uma outra unidade que ela é mais coerente naquele contexto. Mas agora o sistema internacional, ele é aquele que é pedido aí, por exemplo, na produção científica e assim vai. Então aqui eu tenho as grandezas do sistema internacional: comprimento, massa, tempo, corrente, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa.
E eu tenho cada uma delas com uma determinada unidade do Sistema Internacional. O comprimento ele é medido em metro, a massa em quilograma, o tempo em segundos, e essas três aqui são as que a gente vai precisar usar mesmo, tá? As outras, por enquanto, ignora elas. Então, no Sistema Internacional, o comprimento é medido em metro. Quer dizer que se eu der um comprimento medido em centímetro, vai estar errado? Claro que não. Vai estar certo também. Só não vai estar onde? No Sistema Internacional. Mesma coisa, a massa medida em quilograma. Eu pergunto, faz sentido dar a massa de uma formiga em quilogramas, 0,0000 não sei quantos quilogramas? Não, você pode dar em miligrama, por exemplo, não tem problema. Só que no sistema internacional, na padronização, é o quilograma. Mesma coisa para o tempo. O tempo ele é medido em segundos, beleza? Então é isso, essa foi só uma aula introdutória sobre medidas e sobre sistema internacional de unidades e tal. Na próxima aula, a gente vai para a parte importante mesmo, que é como você efetua essa transformação de unidades, beleza? Valeu, te vejo lá.